motivo de muita alegria poder estar aqui nesta igreja que eu amo, que eu faço parte. Glória a Deus. Quero parabenizar a igreja, glória a Deus, por estes 44 anos, né? Que bênção. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Glória a Deus. Enquanto isso, quero convidar Eduardo aqui, nós estaremos louvando muito. Glória a Deus. Versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondeu o presidente, disse-lhes: qual destes dois queres que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes que o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Queridos, abra sua Bíblia agora, ali em Apocalipse, capítulo 13. Glória a Deus. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 3, irmãos. Versículo 14. Todos acharam, irmãos? E é o fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és novo e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Conselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestidos brancos, para que te viste, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que venci, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Querido, coloque a sua Bíblia no assento, ainda de pé, feche os seus olhos, segura na mão do seu irmão que está à direita, à esquerda. Eu quero que você venha falar com Deus nesta hora, que você venha pedir para que Ele venha falar contigo, simplesmente, porque nesta noite você marcou um encontro com Ele neste santo lugar
de oração. Eu queria que você cantasse este hino falando com Deus, falando com Jesus. Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro. Deus amor, abra sua boca, querido, e comece a adorar a Deus neste santo lugar. Glória a Deus, o que você fez? Eu marquei. Quando eu leio essa passagem a respeito de Pilatos, Pilatos era um homem respeitado na sua geração. Ele era um homem, governador da Judéia, escolhido pelo Império Romano. Era um homem conhecido pela sua maldade. Era um homem de decisão. Um homem que às vezes decidia 1000 coisas em um tempo só. Um homem que talvez os outros homens o temiam e as mulheres o admiravam. Pilatos, um homem de status social, poderoso. Eu vejo Pilatos como um tipo da igreja da nossa época, da nossa geração. Uma igreja que, profeticamente falando, ela é a igreja de Laodiceia. Uma igreja que se diz: eu sou rico e não tenho falta de nada. Não é a igreja dessa geração? Uma igreja rica, poderosa. Essa geração é a geração das megas igrejas. Tem igrejas que, quando elas constroem os seus templos, elas já fazem para 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, até 20.000 pessoas sentadas. São ricas. Quando elas vão comprar terrenos, às vezes vai de 2 milhões, gastam não sei quantos milhões para construir, trazendo materiais inclusive fora do nosso país. Uma igreja que
ela tem poder de escolher deputados, senadores, governadores, tem influência direta na escolha do presidente. Não foi isso na última eleição? Eu vi um homem de Deus falando na televisão, dizendo que depois dessa eleição, ninguém nunca mais ia olhar para a igreja da mesma forma. Ele disse que eles vão temer a igreja, porque a igreja é poderosa, uma igreja que manda, que faz e acontece. Se os políticos querem aprovar alguma coisa contra a igreja, ou eles fazem na calada, e se a igreja descobrir, eles têm que voltar para trás. A igreja que se diz que eu sou rico, e não apenas no nível de instituição, mas de membresia. Hoje você vê membros que são senadores, que são juízes, advogados, médicos, professores, empresários, profissionais públicos, pessoas que passam na rua e as pessoas respeitam, até temem. A igreja poderosa. Mas será que de fato essa igreja é rica, é poderosa e não tem falta de nada? Porque é uma igreja que você vê que grita muito, mas que adora pouco, que canta, mas que não louva, que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas que não aguarda dentro do coração, que se ajoelha com bastante facilidade, mas que não se submete à graça e à soberania de Deus. Esta igreja, esta geração, que o Senhor chama de Laodiceia, como Pilatos. Pilatos se achava poderoso, tinha status, mas quando ele tinha que tomar uma decisão, e que era a decisão mais importante da vida dele, porque certamente definia a vida eterna dele, não de Jesus, porque Jesus diz: para isso eu vim ao mundo, para ir para a cruz. Ele disse: a minha vida eu dou, ninguém a tira de mim. Mas para Pilatos era uma decisão única na vida dele. E o que ele fez? Ele ficou em cima do muro. Ele não escolheu nem para um lado, nem para o outro. Ele sabia qual a decisão tomar. A palavra de Deus diz que ele sabia que aqueles homens o haviam entregue por inveja. A sua própria esposa disse: não se meta com este justo. Ou seja, era justo. Mas por que aquele homem de decisão, na hora que ele tinha que tomar decisões, ele ficou em cima do muro? Por que, que quando nós temos que tomar decisões, que nós temos que colocar a cara para fora, que temos que fazer a diferença no nosso dia a dia, nós ficamos em cima do muro? Por quê? Aquele homem estava preocupado com a opinião das demais pessoas. Ele tinha um cargo, ele tinha uma posição, ele tinha status. Ele pensou: se eu desagradar os judeus, eles podem levantar uma revolta, e aquilo vai chegar até o ouvido do imperador. Eu tenho um cargo, eu tenho uma posição. Ele ficou em cima do muro. Quantas pessoas são como Pilatos dentro da igreja, que se molda conforme a situação? Quando está dentro da igreja, é um verdadeiro cristão, se veste como cristão, fala como cristão, tem um linguajar cristão. Mas quando você encontra ele na segunda-feira, se você é uma testemunha ocular, vai observar ele entre os amigos. Você fala: esse não é aquele. É na sociedade, é no dia a dia, você tem que ter as suas convicções. É que você tem que ter coragem de ser diferente. Eu vejo Pilatos, eu me lembro de Daniel.